A gente volta a falar com a professora de Direito Penal, Luísa Ferreira. Professora, pelo fato de o juiz ser uma das vítimas do processo, é natural o julgador não se declarar impedido, professora? Olha, essa situação é muito sui generis. O ministro Alexandre fala como se fosse muito comum, né? Essa coisa da ameaça ao ministro ou juiz e ele próprio julgar. Isso é raro e a gente tem algo de muito diferente nesse caso do que está dizendo aqui o ministro Alexandre de Moraes, porque ele fala sobre um fato superveniente. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer, olha, é muito fácil um réu, eu estou sendo ali julgada, perseguida, eu sou de uma organização criminosa e eu quero afastar aquele juiz, eu vou lá e ameaço ele e assim consigo mudar a causa. A questão que é diferente nesse caso, desse exemplo que traz o ministro Alexandre de Moraes, é o fato de que ele já está julgando este caso há muito tempo. Ele está neste caso, neste grande caso, desde das milícias digitais e do inquérito de fake news, e a partir daí vai se colocando, então, por uma relação de fatos supervenientes, a relatoria dele em outros casos posteriores. Então, ele está há muito tempo no processo, tudo vai ser superveniente neste caso. Então, ele tem um ponto, mas a gente também pode dizer que há lá 11 ministros do Supremo, talvez pudesse ser mais interessante que alguns dos outros ministros fossem o relator desse caso, até para não trazer esse tipo de alegação da defesa. Se as provas são robustas, outro relator também vai ter a mesma capacidade de julgar e condenar esses fatos. A mesma coisa se diria se esse caso fosse julgado, por exemplo, em primeira instância, como querem os réus. Seria fácil trocar de juiz. Então, acho é um bom argumento que traz o ministro Alexandre de Moraes, mas consigo entender um pedido das defesas para que outro ministro fosse o relator na condução desse caso. Professora, qual seria o procedimento adequado? Seria o STF fazer um novo sorteio, um sorteio pelo sistema eletrônico para cair em outro juiz? Ou não? O próprio Supremo Tribunal Federal, o presidente da Suprema Corte, tem toda a autonomia de passar o processo, o caso, para um juiz que tenha mais experiência? Não, o correto é sempre que seja feito o sorteio, justamente para evitar esse tipo de alegação de que se escolhe juiz. Então, se entender que há algum tipo de suspeição ou impedimento, as defesas também alegam uma causa de suspeição e impedimento em relação ao ministro Cristiano Zanin, porque na época em que ele era advogado, ele teria assinado por um partido uma ação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, e isso é uma causa que se coloca de suspeição e impedimento. Então, o certo seria tirar fora do sorteio os ministros que têm alguma causa de impedimento ou suspeição e sortear pelos demais. A diferença, o que aconteceu nesse caso, e por isso que isso não foi feito, é porque não foi reconhecida nenhuma causa de suspeição ou impedimento, apesar de ter tido pedido das defesas. E não foram sorteados relatores nos casos supervenientes ao inquérito da fake news, porque se entendeu que eles eram todos conexos e, portanto, o ministro Alexandre de Moraes era prevento, já era o ministro relator por prevenção para todos esses casos posteriores. A gente volta ainda aqui no Arena com a professora Luísa Ferreira, viu, professora? Até já!